Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, quando a gente fala em vitamina K, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Coagulação do sangue, né? Mas e se eu te disser que isso é só a pontinha do iceberg? Pois é, existe um segredo poderoso aí, um verdadeiro herói anônimo que tem um papel assim fundamental para a saúde dos nossos ossos e do coração. Vamos juntos desvendar esse mistério? O que a gente vê aqui é basicamente a história de duas faces da vitamina K. De um lado está a função que todo mundo conhece, a da coagulação. Mas dá uma olhada ali na direita. É aí que a mágica de verdade acontece. Uma função que ficou meio escondida, sabe? E que a ciência está revelando agora, e que pode ser a chave para a gente ter ossos fortes e um coração saudável. E o segredo está todo num tipo bem específico dessa vitamina. E é isso que nos leva ao nosso primeiro grande ponto. Nem toda vitamina K é a mesma coisa, gente. É super importante entender que dentro dessa família de nutrientes existem membros com trabalhos completamente diferentes. Vamos conhecer quem é quem nessa história? E aqui está o pulo do gato. Olha só essa comparação. A K1, que a gente encontra nos vegetais de folha verde, ela faz o trabalho dela lá no fígado, ajudando na coagulação. Beleza. Mas a nossa estrela, a K2, que vem dos alimentos fermentados, ela joga um jogo totalmente diferente. Ela não só é muito melhor absorvida e fica ativa por mais tempo no corpo, como a missão principal dela é a regulação do cálcio. E isso, acredite, muda tudo. Tá, mas como é que funciona essa tal regulação na prática? Pensa na vitamina K2 como se fosse o GPS do nosso corpo para o cálcio. Isso mesmo, ela é tipo o maestro que garante que esse mineral tão importante não se perca no caminho e chegue direitinho onde precisa. E qual é o destino no número um? Nossos ossos, claro. Só que o cálcio não consegue simplesmente entrar na matriz óssea sozinho. Ele precisa de um porteiro, uma proteína chamada osteocalcina. E aqui está o segredo. A osteocalcina só abre a porta se ela for ativada. E qual é o interruptor que liga essa proteína? Adivinhou? A vitamina K2. Mas o trabalho do GPS não é só levar o cálcio para o lugar certo. É tão importante quanto, ou até mais, manter ele longe dos lugares errados. E para isso, conheçam a proteína GLA da matriz, ou MGP. Ela é basicamente a segurança das nossas artérias. O trabalho dela é impedir que o cálcio se acumule e endureça as paredes das artérias. E assim como a porteira dos ossos, esse segurança também precisa ser ativado pela vitamina K2. Olha só que ciclo perfeito. O cálcio entra na nossa corrente sanguínea, aí a vitamina K2 entra em ação e ativa seus dois agentes principais. A osteocalcina, que vira um ímã poderoso que puxa o cálcio para dentro dos ossos, e a MGP, que age como uma equipe de limpeza, varrendo qualquer cálcio indesejado das artérias. Simples, elegante e, nossa, absolutamente vital. E o que acontece quando esse GPS falha? Bom, as consequências são bem sérias. O cálcio, sem orientação, não consegue chegar nos ossos, o que os deixa fracos, porosos, uma condição que a gente conhece como osteoporose. Ao mesmo tempo, ele vai se acumular onde não deveria, nas nossas artérias, deixando-as rígidas e levando à aterosclerose. Ossos fracos e artérias rígidas. Uma combinação bem perigosa que a ciência moderna já liga diretamente à falta de K2. Ok, a ciência deixou tudo bem claro. Mas a pergunta que não quer calar é: onde é que a gente encontra esse nutriente incrível? Vamos dar uma olhada nas fontes naturais de K2. E se existisse uma medalha de ouro para a vitamina K2, ela com certeza iria pro natto. Esse prato tradicional japonês, feito de soja fermentada, pode até ter um cheiro e um sabor um pouco diferentes para alguns, mas é de longe a fonte mais concentrada de K2 que existe no planeta. Uma verdadeira usina de nutrição. E a magia do nato não para na K2, não. O processo de fermentação dele cria um trio de benefícios super poderosos. Além da K2, a gente encontra a natoquinase, que é uma enzima que ajuda no fluxo sanguíneo, e uma dose cavalar de probióticos para a saúde do nosso intestino. É o pacote completo de bem-estar. Mas se soja fermentada não é muito a sua praia, calma, tenho boas notícias. Como essa frase nos lembra, o queijo não é só uma delícia, ele também é uma fonte fantástica de nutrientes, incluindo a nossa vitamina K2. Pois é, queijos mais duros e envelhecidos como Gouda, Edam ou até mesmo Brie são especialmente ricos em K2. Mas não são os únicos. A gente também encontra em gemas de ovo, fígado, manteiga de boa qualidade e carnes de animais criados a pasto. E tem um bônus. Como a K2 é uma vitamina lipossolúvel, a gordura natural desses alimentos ajuda o nosso corpo a absorvê-la melhor ainda.
Mas a história não acaba aqui. A vitamina K2 é uma jogadora de equipe. Ela não trabalha sozinha e tem uma parceira que é, assim, crucial. A sinergia entre elas é fundamental para a nossa saúde. E aqui está, a dupla dinâmica da saúde óssea. Vitamina D3 e vitamina K2. Pensa assim, ó, a D3 é quem traz o cálcio para a festa, aumentando a absorção. E a K2 é quem diz para o cálcio onde ele deve ir. Uma sem a outra, a história fica incompleta. E aqui está o porquê dessa parceria ser tão vital. A vitamina D3, principalmente a que a gente pega do sol, aumenta muito a quantidade de cálcio no nosso sangue. Isso é ótimo. Mas sem a K2 para ser o GPS, todo esse cálcio extra pode acabar indo parar nos lugares errados. A K2 é o fator de segurança. Ela que garante que esse cálcio todo que a D3 trouxe vá beneficiar os ossos e não o contrário. Olha, esse slide resume tudo perfeitamente. O equilíbrio é a chave. Tomar suplementos de cálcio e vitamina D sem ter uma ingestão boa de K2 é como acelerar um carro sem ninguém no volante. Pode não só ser ineficaz para os ossos, como, ironicamente, pode até aumentar o risco de calcificação das artérias. E assim, a gente chega na nossa sessão final, onde tudo se encaixa. Fica bem claro porque a vitamina K2 é de verdade o herói anônimo da nutrição. Por muito tempo, ela ficou na sombra da irmã mais famosa, a K1, mas o papel dela é tão importante quanto, se não mais. Então, vamos só recapitular os superpoderes da K2. Primeiro, ela fortalece nossos ossos, guiando o cálcio para o lugar certo. Segundo, ela protege nosso coração, mantendo as artérias limpas e flexíveis. Terceiro, ela trabalha em perfeita harmonia com a vitamina D3. E talvez o ponto mais preocupante é que a maioria das dietas modernas acaba nos deixando com a deficiência crônica desse nutriente tão vital. E se precisa de uma prova do poder da K2 no mundo real, olha para esse número: 60%. É isso mesmo. Estudos mostraram que uma suplementação adequada de K2 pode diminuir o risco de fraturas vertebrais em mais da metade, em populações de risco como mulheres na pós-menopausa. Pensa no que isso significa em termos de qualidade de vida, de independência. É um número que realmente muda vidas. E essa descoberta toda sobre a K2 deixa a gente pensando, né? Que outros heróis anônimos como ela estão escondidos na nossa comida só esperando para serem redescobertos pela ciência. A nutrição é um campo que não para de evoluir. E se você curtiu desvendar os segredos da vitamina K2 com a gente, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para não perder nossas próximas análises. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!